Ok, então aqui eu tenho esse diálogo que eu trouxe para ilustrar. O rapazinho de camisa vinho, né? Ele fala, was it band practice? Yes, it was. Então, essa era a prática da banda, seria o ensaio da banda, na verdade. Esse foi o ensaio da banda, aí o rapazinho de roxo fala, sim, foi. Ok? Então aqui é só para poder ilustrar que a gente está usando was, né? E depois ele está falando it was. E aí você vai observar algum padrão que começa a se repetir na língua, né? Então deixa eu primeiro abrir todo o meu chart aqui, para você notar isso, e aí eu vou te explicar detalhadamente, ok? Então primeiro, vamos lembrar um pouquinho da afirmação. Quando eu estava afirmando, eu falava I was rich, eu era rico, eu fui rico, né? She was happy, ela era feliz. And they were late, eles estavam atrasados. Ok? Então aqui eu estou, observa a estrutura da frase. Eu estou colocando o verbo to be no passado, depois de quem? Depois do sujeito. Quem é o sujeito? É o I, é o she, é o they. Deixa eu marcar de cor diferente aqui para você ver. Então tudo isso daqui são afirmações. Quando eu estou negando, o que acontece? O verbo to be vai para o início da frase. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu bati minha cabeça, acordei no hospital e eu quero saber se eu era rico. Eu era rico? Então, was I rich? Eu era rico? Então, observa aqui que o verbo to be foi para o início da frase. Ele veio antes do sujeito. No caso, o sujeito da frase é o I, é o eu. Então, ele foi antes do sujeito. Ele foi para o início da frase. Vamos pegar mais uma aqui do exemplo. Ó, she was happy. Eu quero saber, ela era feliz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be que está no passado, que é o was, colocar no início da frase, antes do sujeito. Então, was she happy? O que eu fiz? Coloquei o verbo to be antes do sujeito. O sujeito é she, o verbo foi para antes do sujeito. Mesma coisa eles, né? They were late. Eu estou afirmando, eles estavam atrasados. Aí eu quero perguntar, eles estavam atrasados? O que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be, que é o were, coloco ele no início da frase, antes do sujeito. E aí eu repito o sujeito. Were they late? Ok? Então o verbo to be vai sempre para início da frase, antes do sujeito, tá? Lembre-se disso. É sempre antes do sujeito. Isso é o mais importante você memorizar. Então, olha aqui os exemplos, ó. Was I? Eu era ou eu estava. Were you? Você era ou você estava. Was he? Was he? Was she? Was it? Ele era ou ela estava, ele estava. Were you? Nós éramos ou nós estávamos. Were you? Vocês eram ou vocês estavam. Were they? Eles eram ou eles estavam, elas estavam. Okay? Então é basicamente isso. Você pega o verbo to be e coloca ele antes do sujeito. Isso é para perguntas, ok? E aí eu vou responder. Por exemplo, eu estou perguntando, was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar, sim, ela era feliz. Eu não preciso repetir tudo de novo. Yes, she was happy. Basta eu falar, yes, she was. Eu não preciso fazer nada. Observa que aqui, she was, voltou para aquela estrutura que a gente já conhece. Por quê? Porque é uma afirmação. Sim, ela era. Eu estou afirmando. Se eu estiver negando, eu vou falar, no, she wasn't. Porque a gente sabe que o wasn't é a forma contraída do was not. Então, ao invés de eu falar was not, que foi o que você aprendeu na aula passada, eu vou falar wasn't, que é muito mais comum, ok? Então eu tenho duas formas, afirmando, she was, ou negando, she wasn't. E aí, lembrando, o ponto importante disso daqui, dos short answers, é que você não precisa repetir tudo que foi perguntado, né? Eu não preciso responder, sim, ela estava feliz, sim, ela era. Eu só falo, ela era feliz. Não, sim, ela era. Ou sim, ela não era, ok? Eu não preciso ficar repetindo os complementos da frase. Mesma coisa aqui é pro were they, ó. Eles estavam atrasados? E eu quero responder sim, yes, they were. Sim, eles estavam. Ou no, they weren't. Não, eles não estavam. Então observa aqui no nosso
no nosso chart aqui, que olha, tem todas as afirmações, ó. Yes, you were. Yes, I was. Yes, he, she, it was. Yes, you were. No, you weren't. No, I wasn't. No, he was. No, we weren't. Enfim, o importante é você pegar o padrão da língua. Comece a observar o padrão da língua. Todas as vezes que eu estou fazendo uma pergunta, o verbo principal, no caso do verbo to be, ou o verbo auxiliar, vai para o início da frase. É aí que você faz as interrogações no inglês. Quando eu estou fazendo uma negação, o not vem logo depois do verbo, vem logo depois do auxiliar, e muitas vezes esse not ele é contraído com o verbo, ele é contraído com o auxiliar. Tá? Comece a observar esses padrões, que cada vez que isso for acontecendo eu vou reforçando, porque quando você pega o padrão, mesmo se você nunca tenha visto alguma coisa, o seu cérebro já consegue fazer essa linkagem, ele linka isso de forma automática, ok? Então, bora continuar aqui. Ó, complete the rule. We put was and were. Nós colocamos was and were before the subjects, antes do sujeito, para então fazer a pergunta. Watch out. The affirmative short answer has no short form. Então, as respostas curtas da afirmação não têm contração. Ele não é contraído, tá? Então, ele fica nessa forma aí mesmo. Yes, you were, I was. Foi uma coisa que eu expliquei até na aula passada. Ok? Bora completar então agora isso daqui. Bem, como você sabe, esse é aquele momento que eu recomendo que você dê pause no vídeo, copie todas as sentenças, busque responder de acordo com o que você sabe, e aí então você volta a dar play aqui no vídeo para conferir se você acertou, se você errou, e aí tirar suas dúvidas de acordo com a minha explicação. Então, imaginando que você já fez isso, vamos aqui responder, ó. Aqui eu já tenho um exemplo, were you at the movie theater last night? No, I wasn't, né? Então, observe sempre o sujeito. O sujeito na frase aqui era you. Como fica o verbo to be no passado, relacionado a you? Were, né? E aí, como eu estou perguntando para você, você estava... Como eu estou te perguntando, você precisa responder sim, eu estava, ou no, ou não, eu não estava, que foi o que ele transformou. Esse you virou I, porque é uma pergunta direcionada para você. E aí na hora que eu direciono para você, você vai responder eu, né? Que no caso esse eu é você. Vamos lá, number one. Alguma coisa, Jack. Eu sei que eu estou falando de Jack. Jack é qual pessoa, gente? É o he. Como que fica o verbo to be relacionado ao he no passado? Was. Então, eu já sei que é was aqui. Was Jack in Paris last month? E aí eu estou respondendo yes. Mais uma vez eu estou usando o he. Então, was. Por que eu sei que é was? Porque aqui já tem o pronome, é o he. E eu estou fazendo uma afirmação. Yes. Observe que algumas vezes as respostas vão ser negativas. Por exemplo, aqui no número 4 é no. Você está negando. Eu sei que eu vou usar o verbo to be mais o not, de preferência contraído, que é a forma que os americanos mais usam. Number 2, gente, observa aqui, ó, Mr. Roberts. Mr. Roberts é referente a qual pessoa? É referente a he. E aí, mais uma vez, eu sei que eu vou usar o was para me referir a he, né? Então, was Mr. Roberts, era o senhor Roberto, seu professor nas escolas iniciais, nos anos iniciais da escola? Yes, he. Aí, mais uma vez, eu estou confirmando e aí eu sei que eu já vou usar o was porque já foi usado anteriormente. Depois eu estou falando da Jennifer Lawrence. Ó, Jennifer Lawrence, born in 1990. Então, a Jennifer Lawrence nasceu nos anos 90, 1990. Se eu estou falando de Jennifer Lawrence, é referente a qual pessoa? Referente a she. Como fica o verbo to be no passado com she? Was. Então, was Jennifer Lawrence born em 1990? Em 1990? Yes, estou confirmando. She was, porque já foi respondido aí, ok? Number 4, eu estou falando Paul and Yolanda. Paul and Yolanda, gente, é referente a qual pessoa? Referente a they, eles ou elas, né? E aí, como fica o verbo to be referente a they? Were. Então, eu sei que é were Paul and Yolanda at the party. Então, e aí eu vou negar. Observe que eu estou negando. No, they, como é que fica? They were not. Mas a forma mais comum é falar they weren't. No, they weren't. Ok? Muito bem. Observa, gente, como são perguntas. Note aqui que todas as vezes o meu verbo to be está vindo no início da frase, ele está vindo antes do sujeito, tá? Então é isso que você precisa ficar atento. Number 5. Alguma coisa you. Eu já sei que eu estou falando de you, que é você. Como fica o verbo to be em relação a you? É were. Were you at the basketball game on Saturday? Ah, olha só que legal. Aí ele responde, yes, we. Porque lembra que you pode ser você
ou vocês, pode ser um dos dois. E aí vai depender do contexto. Como na resposta eu sei que ele está falando we, então eu sei que quando ele me fez a pergunta, ele estava direcionando para mim e para mais alguém, ok? Vocês estavam no jogo de basquete no sábado? E aí eu estou confirmando, sim, nós estávamos. We were, alright? Number 6, alguma coisa, the concert good. Então se eu estou falando concert é referente a uma coisa, né? Qual é o pronome que a gente usa para coisa? É o it. Como fica o verbo to be no passado referente a it? Was, ok? E aí eu sei que é was the concert good. Yes, como eu já usei o it was. Gente, observa o que eu estou fazendo. Idioma é muito simples se você pegar a lógica. Observa como que eu te faço as perguntas. Eu peço primeiro para você observar a pessoa, porque nem sempre vem you, he, she, it. Às vezes vem o nome das pessoas. E é isso que é uma coisa que eu percebi que causa uma confusão na cabeça dos alunos. Então eu sempre te pergunto, Jack. Jack é qual pessoa no exercício 2? Jack é referente a he. É ele. Ok? Então se eu sei que é he, como fica o verbo to be em relação ao he? Aí você começa a se lembrar. Então, nada mais do que um processo. Quando você entende que idioma, qualquer língua, são etapas que é um processo. Quando você treina o seu cérebro para fazer isso, ele vai fazendo isso tão rápido, tão automático, que chega naquele momento da fala inconsciente, porque você já treinou seu cérebro várias vezes para fazer esse processo automático, entende? Então é algo muito simples, mas que às vezes essas minhas perguntas é que vai te ajudar nisso. Por isso que eu falo, mesmo que você já viu, faz a minha aula, porque esses macetezinhos, essas dicas que eu estou treinando o seu cérebro, mesmo sem você perceber, tá bom? Number 7, alguma coisa, I in the class picture. Então, eu sei que eu estou falando eu, né? Então, se eu estou falando eu, como que fica o verbo to be no passado? É was. Então, eu sei que é uma pergunta. Was I in the class picture? Então, imagina que eu bati a cabeça, eu não sei se eu estava na aula de fotografia. E aí eu estou perguntando para alguém, ei, eu estava na aula de fotografia? Imagina que eu perguntei para você, ei, eu estava na aula de fotografia ontem? E aí você vai me responder, sim, você estava, né? E aí por isso, como eu mudei a pessoa you, como que fica o verbo to be no passado? Were, you were. Bem, gente, vocês viram que é muito tranquilo, essa aula é muito simples, né? Ainda mais se você assistiu a primeira aula lá do verbo to be, na afirmação e na negação. Aqui é mais um complemento, né? Como fazer essas perguntas e como responder com as short answers. A minha dica ficou na dúvida, assiste a aula 1, de novo, a aula 17, na verdade, né? Que foi quando eu comecei a falar sobre o verbo to be no passado. Assiste essa aula de novo. Baixe os exercícios, faz as atividades que estão lá no PDF, no MP3. O importante é você praticar. Faz todo o jeito que eu estou ensinando aqui na aula e do jeito que está lá no PDF. Ouve bastante o áudio também, porque isso te ajuda a memorizar, porque você vai estar trabalhando o seu listening também. Ok? So that's it. See you. Bye bye.